Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 17 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a sua imagem. O texto que serve como base para o nosso estudo, Romanos 8, verso 29. Um texto realmente desafiador, que diz assim: aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Existem alguns termos aqui que precisam ser compreendidos para que esse texto possa fazer um pouco mais de sentido para a gente. O primeiro texto, ou a primeira ideia que é aqui mencionada, é aqueles que Deus de antemão conheceu. Esse texto está ressaltando claramente o fato de que Deus tem um conhecimento que transcende a nossa noção de tempo e espaço. Nós conhecemos um pouco da nossa linha do tempo, porque nós nascemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Essa é a história da humanidade dentro de um contexto de pecado. Nossa história, portanto, tem começo, meio e fim. Essa ideia de passado, presente e futuro foi criada por Deus. Ele está acima dessa noção de tempo e espaço. Como é que isso é explicado no contexto bíblico? De forma simples, mencionando que Deus é eterno, ele não tem começo e não tem fim. É um jeito que a Bíblia utiliza para poder explicar para a gente que Deus está acima da nossa noção de tempo e espaço. Porque como o universo foi criado pelo próprio Deus, ele está acima do próprio universo. Então ele tem um conhecimento antecipado de absolutamente todas as coisas. O que o texto está dizendo para a gente, entre outras coisas, é exatamente o fato de que o pecado não pegou Deus desprevenido. O pecado não foi uma surpresa para Deus. Oh, o pecado surgiu. Não. Dentro do conhecimento eterno que Deus tem, a noção que Deus tem acima da nossa ideia, da nossa noção de tempo e espaço, Deus sabia que o pecado surgiria. Alguém talvez vai perguntar, tá, mas se ele sabia que o pecado existiria, por que ele deixou que o pecado existisse? Porque na nossa cabeça a coisa é muito simples. Se eu sei que eu vou criar a humanidade e que a humanidade vai, de alguma forma, se desviar do caminho, etc. e tal, então é simples, eu não crio. Deus tem as suas maneiras de poder dirigir o universo e de poder tomar as suas decisões. O fato dele ter um conhecimento antecipado das coisas não faz com que ele roube das pessoas o seu livre-arbítrio. Deus sabia que o pecado existiria? Sabia. Por isso ele se antecipou e criou o plano da salvação. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que significa que o plano da redenção já tinha sido estabelecido antes. Por causa da soberania de Deus e do conhecimento antecipado do Deus triuno, de todas as coisas, inclusive da história da humanidade, é que o conteúdo desse texto está sendo apresentado. Então, primeira ideia, Deus tem um conhecimento antecipado de todas as coisas. Aí depois, a segunda parte do texto vai dizer, ele também predestinou. Essa palavra é uma palavra que tem trazido muito, mas muito conhecimento distorcido dentro da nossa sociedade. Algumas pessoas mencionam que predestinação é o seguinte, Deus, ele, conhecedor de todas as coisas, sendo todo poderoso, ele estabeleceu. Ele falou assim, então, você se salva, você se perde. Você vai no caminho da salvação, você no caminho da perdição. Você vai ser combustível do fogo eterno, você vai para o céu. Para que o meu amor seja evidenciado por todos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Deus tem um conhecimento antecipado, e a ideia de predestinação, na perspectiva bíblica, é o seguinte, Deus tem um plano pré-existente a nós mesmos. Antes que a gente colocasse o nosso pé no palco dessa vida, Deus tinha planos para nós, para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deu liberdade de escolha, nos deu livre-arbítrio. Então, cada escolha que nós fazemos na nossa vida, cada momento em que nós paramos para poder usar o nosso livre-arbítrio, nós podemos seguir mais próximos do plano de Deus ou mais distantes dele. Qual é o propósito grandioso? Qual é a grande predestinação que Deus estabeleceu em relação ao ser humano? Ou qual é o grande projeto? Lembre-se, quando a gente está falando aqui sobre predestinação, a gente está falando sobre o plano pré-existente a nós mesmos. O grande plano de Deus para todos nós. O texto vai dizer, o texto vai dizer assim, e ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
Veja bem, o texto está dizendo que, apesar do pecado, nós já falamos sobre isso ontem, com a entrada do pecado no nosso planeta, a rebelião se instala aqui. A humanidade começa agora a se tornar parecida com um rebelde. O rebelde é egoísta, o rebelde é avarento, o rebelde é violento, o rebelde só pensa nos seus próprios interesses, não se preocupa com aqueles que estão à sua volta, o rebelde não tem responsabilidade. E ele vai tentando agora fazer com que a humanidade vá tomando escolhas que coloquem a humanidade cada vez mais parecidas com ele mesmo. Aliás, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe nitidamente que nunca o ser humano foi tão parecido com um rebelde como hoje em dia. Mas qual é o propósito de Deus? O propósito é que a imagem de Cristo Jesus seja estampada na própria humanidade. Como isso pode acontecer? O como é evidente. Conforme vamos usando o nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha, e vamos decidindo viver de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E é exatamente isso que o final do texto vai dizer, a fim de que ele, Cristo Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, a segunda pessoa da Trindade Divina assumiu a humanidade e veio até aqui como um de nós. Veio até aqui para poder nos salvar. E se o problema fosse simplesmente pagar um preço, você concorda comigo que Jesus Cristo podia ter nascido às 7 da manhã, morrido às 8 da manhã, e o assunto estava resolvido. Mas ele veio não apenas para morrer pelos nossos pecados, ele veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio para ser o nosso segundo Adão. Onde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vem para poder dizer, olha, você tem um exemplo melhor para poder seguir, tá legal? Você não precisa tomar as mesmas decisões que o primeiro Adão tomou. Você precisa de um parâmetro, você precisa de um modelo. Então olha para mim. A ideia é essa. Cristo Jesus veio para poder viver conosco e tornar-se o segundo Adão. Mostrar como Deus quer que a gente seja. Aí você olha para Cristo Jesus e que grande desafio. Jesus, por exemplo, colocava os seus próprios interesses em segundo plano, quando vivia em favor do próximo, em favor do outro. Algumas ocasiões, no livro das Atos das Nações, a gente percebe, encontra isso, havia muitas ocasiões em que Jesus via o sofrimento das pessoas e não foram poucas as vezes que ele abriu mão da sua própria refeição para poder fazer com que as necessidades de outras pessoas famintas que estavam à sua volta pudessem ser satisfeitas. Aí a gente olha para ele e fala, gente, que grande propósito Deus tem para a gente, sermos semelhantes a Cristo Jesus. Veja, isso não foi uma ideia que surgiu a partir agora de cada um de nós, a partir do momento em que a gente nasceu. Não, essa sempre foi a ideia de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos. Com o seu conhecimento eterno, com todo o conhecimento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, eles tomaram uma decisão, eles montaram um plano eterno. Montaram um plano e o propósito desse plano era fazer com que nós fôssemos parecidos com Cristo Jesus. Para voltarmos a ser a imagem de Deus, Deus falou, quer saber como é que eu quero que você volte a ser? Olhe para Jesus. Por isso, nós temos 4 evangelhos na Bíblia que mostram como Jesus viveu, como ele se comportou, como ele amou, como ele serviu, quais eram as coisas importantes para ele. Hoje, a grande pergunta que eu gostaria de deixar para todos vocês é, você hoje está tomando decisões que te aproximam mais de Deus ou mais do inimigo de Deus? Seu caráter hoje está mais parecido com o caráter de Cristo Jesus ou com o caráter do inimigo de Cristo Jesus? Pense sobre isso. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que existe um plano pré-existente a nós mesmos, um plano feito pelo Senhor, para que nós nos tornássemos a imagem de Cristo Jesus. Ajuda-nos a tomarmos decisões que nos coloquem nessa direção, pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?